As 10 melhores piadas de South Park que passaram dos limites, o humor irreverente e a sátira que ultrapassa os limites enquanto mergulhamos nos momentos mais audaciosos da icônica série de animação. Desde temas controversos a piadas audaciosas, descubra por que é que South Park é o mestre em ultrapassar os limites da comédia. Uma história de Páscoa comovente surgiu em South Park, deixando os corações pesados e as mentes fascinadas. Quando o jovem Stan começou a questionar as suas crenças, iniciou uma viagem que mudou a sua vida. Stan descobriu uma trama bizarra enquanto seguia a sua curiosidade. Coelhinhos, o Vaticano e até o seu pai, Randy, foram apanhados nesta história confusa. As suas crenças foram abaladas por segredos há muito enterrados. A verdade revelou um passado triste. São Pedro, um coelho, foi o primeiro papa, sem que o mundo o soubesse. Esta constatação lançou Randy e os seus amigos numa terrível provação, perseguidos pela presença ameaçadora da igreja. Kylo e o grupo estavam em perigo no Vaticano, presos com Jesus. O coelhinho inocente e os seus amigos fiéis pareciam estar em perigo, enquanto o novo papa preparava um guisado desagradável. Eles perceberam que só havia uma maneira de salvar o mundo. O tempo passava enquanto a escuridão se aproximava, diminuindo as suas hipóteses de sucesso e lançando um manto sombrio sobre o seu corajoso esforço. Neste episódio intrigante e de partir o coração, os residentes de South Park lutaram com a fé, a verdade e o sacrifício, tendo como pano de fundo uma estranha celebração da Páscoa. South Park, onde os limites são tensos, tem um evento notável. As células estaminais trazem tristeza. A vida de Reeves é óptima. As células estaminais dão-lhe esperança, como mostra o episódio. As cenas comoventes de South Park mostram como as células estaminais alteraram Reeves. Uma ocorrência normal torna-se numa história de desgosto e dependência. A cipina fetal dá-lhe superpoderes. O seu arqui-inimigo trava o caos. O bem e o mal entram em conflito num mundo sombrio onde a manipulação da natureza tem efeitos assustadores. South Park examina os efeitos negativos da ciência numa vida promissora. Os argumentistas tecem habilmente uma história sobre ética e fragilidade humana. O clímax de South Park questiona o progresso versus o perigo. As viagens emocionais das personagens e dos espectadores são memoráveis. Neste episódio instigante, South Park lembra-nos que, mesmo num mundo de humor e sátira, há períodos de tremenda melancolia e reflexão, e nem todas as histórias têm um final feliz. Este programa intrigante vai chocar e consternar os telespectadores, tocando nas suas cordas do coração. O padre Maxi, o padre da cidade, aborda corajosamente o abuso de crianças relacionado com a igreja. O seu louvável esforço toma um rumo inesperado e tempestuoso, deixando-o com uma difícil decisão moral. Cartman, conhecido pelas suas travessuras, descobre um curioso fenômeno. South Park não resistiu a gozar com a centopeia humana num mundo onde nada está fora dos limites. Aproveitaram a oportunidade para contar um drama sombrio e fascinante sobre a privacidade digital e uma série de acontecimentos peculiares e enervantes. Kyle juntou-se sem querer à aterradora centopeia humana de Steve Jobs na era digital. Aceitar os termos e condições da Apple, sem hesitação, levou-o por um caminho inesperado. Imagina isto. Kyle e um homem asiático são acorrentados e obrigados a comer de forma inexplicável. A cena assombrosamente cômica deixa um rastro inesquecível de tristeza e estranheza. South Park mistura eficazmente a comédia negra e os momentos de tristeza para fazer observações sobre a sociedade. Este episódio desafia os espectadores a enfrentarem a sua escuridão, enquanto os faz rir e chorar. The Human Centipede é uma obra-prima de South Park, que mistura humor e tristeza, deixando os espectadores com uma gama de emoções e uma reflexão pungente sobre a condição humana. Quando a câmera se vira para Cartman na adorável cidade montanhosa de South Park, começa a formar-se uma tempestade de emoções. Enquanto o público espera, a tensão aumenta. Randy Marsh aparece no episódio. A sua chegada enerva os cidadãos da cidade, que aguardam nervosamente a resolução de um problema delicado. O cenário rapidamente se agrava à medida que a apreensão aumenta. As reviravoltas da história tornam-se mais caóticas, refletindo as emoções dos protagonistas. A narrativa aumenta, revelando tensões profundas. Quando o segredo dos problemas de raiva é revelado, a tensão aumenta. O tom melancólico do espetáculo mexe com as emoções do público, apesar do caos.
As lutas de cortar o coração das personagens fazem com que os espectadores se sintam tristes e empáticos. Este episódio de South Park retrata a crueza das emoções humanas numa história comovente de angústia e revelação. A capacidade do programa de misturar humor e tragédia deixa os espectadores maravilhados com a sua narrativa magistral. Os habitantes de South Park enfrentaram uma questão preocupante quando a internet desapareceu. Em Overlogging, o caminho da cidade tomou um rumo triste devido a este mistério. O programa revelou o nosso lado mau, especialmente a nossa dependência da tecnologia. A falta de internet na cidade provocou uma anarquia ao estilo de South Park. Os habitantes da cidade fugiram para um acampamento com rumores de internet na sua busca desesperada de acesso. Randy, que tinha impulsos avassaladores, esgueirou-se para a sala de ligação para o satisfazer. Tragicamente, esta indulgência temporária atraiu curiosos, piorando a situação. Randy justificou as suas ações, mas a verdade melancólica da cidade permaneceu. A ausência da internet era insuperável, mostrando a sua dependência e o seu vazio. O episódio explorou a terrível melancolia de um mundo sem internet, onde as ligações virtuais que uniam a humanidade foram abruptamente cortadas. A anedota lembrou-nos de como a tecnologia afeta as nossas emoções. Os acontecimentos em South Park chocaram a nação. Randy Marsh fracassou num programa nacional de jogos. O caos instalou-se como de costume. O outrora adorado personagem meteu-se em sarilhos quando disse uma frase desagradável em direto na televisão, provocando a ira de toda a nação. A tragédia não foi apenas a raiva do público, mas também o esquecimento de Randy da gravidade dos seus actos, tentando ansiosamente distanciar-se do apelido de "o tipo das palavras obscenas". Apesar da tristeza e do riso, esperava-o uma surpresa. Randy encontrou outras pessoas na mesma situação, ligadas pelas suas lutas. Percorreram um caminho difícil que misturava risos e lágrimas, para acabar com a discriminação que acreditavam estar a sofrer. South Park ultrapassou os limites da imaginação. A história triste e terrível deixou o público assustado e cativado. South Park voltou a tocar os seus fiéis espectadores com emoções que nenhum outro programa se atreveu a explorar. Neste episódio fascinante, South Park centra-se nos paparazzi e na sua perseguição obstinada às celebridades, incluindo Britney Spears. Surge uma foto comprometedora de valor inestimável da jovem cantora pop. Os rapazes enganam os filhos de Britney para a conseguirem. O engano funciona, mas a angústia de Britney é quase insuportável, e a história toma um rumo sombrio. Numa reviravolta cruel, Britney sobrevive a um tiro de caçadeira em South Park. Ela sobrevive, mas horrivelmente deformada. O desejo voraz dos paparazzi e a avareza do seu agente aumentam a sua atmosfera melancólica. Os rapazes tentam salvar Britney da imprensa, mas descobrem a verdade brutal de ser uma estrela pop. A sua viagem é repleta de luta emocional e empatia pelo preço da fama. A narrativa pinta um quadro melancólico do preço que uma indústria sem escrúpulos cobra às superestrelas, fazendo o público refletir sobre o custo do sucesso. Dos de South Park estavam fartos de Spielberg e Lucas a desmantelarem Indiana Jones. Com um advogado determinado e a polícia local, procuraram obter justiça. Os realizadores foram presos e enfrentaram as repercussões dos seus actos. O clímax do episódio foi triste. Os criadores, outrora admirados, sofreram as consequências dos seus erros à medida que a história avançava. Como o programa mostrou a falibilidade até das mentes mais brilhantes da indústria do entretenimento, a tristeza do episódio ressoou. A conclusão de South Park ultrapassou os limites da narrativa e evocou melancolia. O público contemplou o custo da fama e as consequências dos seus actos, mesmo para Spielberg e Lucas. Lembrou-nos que todas as escolhas têm repercussões e que até a comédia satírica pode ser dolorosa. Obrigado por verem. Subscrevam o nosso canal para mais.